Esse vídeo de hoje é especificamente para as pessoas idosas, com 60 anos ou mais. Não que os jovens também não devam assistir a esse vídeo, mesmo porque cada idoso tem um filho, tem um neto, ou tem um irmão, ou tem uma irmã, tem um sobrinho. E essas pessoas também precisam saber desses direitos inerentes aos idosos. E eu trago para vocês aqui uma lista de benefícios que são inerentes aos idosos. E que muitos idosos às vezes não sabem, ou não sabem como procurar, ou não tem alguém que possa fazer isso por ele. Porque às vezes tem muitos idosos que já estão em situação de vulnerabilidade. E cada vez mais, esses idosos precisam cada vez mais desses benefícios e de auxílio para que se cumpra esses benefícios. A pessoa idosa aqui no Brasil, como vocês sabem, são aquelas pessoas que têm 60 anos ou mais. Com 60 anos, já é considerado um idoso. E aí vem os direitos e oportunidades, facilidades para a apresentação de na preservação de sua saúde física, saúde mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. É importante saber disso. Não é um favor que o idoso está fazendo. É um direito dele e um dever do Estado e também da sociedade privada. Continuando, o idoso tem absoluta prioridade à efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária. Veja só, para a implementação desses direitos, é muito importante analisar como garantir a implementação desses direitos. Atendimento preferencial, imediato, individualizado junto aos órgãos públicos e privado, prestadores de serviços à população. Preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas específicas para o idoso. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da pessoa idosa. Vocês viram essa votação que teve do orçamento nessa semana, aliás, ontem, teve a votação do orçamento anual, que traz receita para essas implementações, inclusive para medicamento, inclusive para pagar implementar o adiantamento do 13º salário e assim por diante. Direito do idoso. Viabilização de formas alternativas de participação e ocupação e convívio da pessoa idosa com demais gerações. O idoso não é uma ilha. Ele precisa interagir, ele precisa também se reciclar, se modernizar. E nada melhor para fazer isso do que com as gerações mais modernas. Por isso a importância do netinho cuidar do seu avô, o filho mais novo cuidar do seu pai, e assim por diante. Priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar. Idoso não é velharia. O idoso precisa de convívio, em especial com seus familiares. Obviamente, nem todos os idosos têm esse privilégio de viver no seio familiar. Nesse caso aí, como vocês sabem, tem as casas de repouso para os idosos. Mas essa casa de repouso não supre a convivência com seus familiares. Vejam só, o pai e a mãe foi capaz de abrir mão de qualquer benefício
particular para cuidar de um filho, para criar o filho, alimentá-lo, educá-lo. E depois, quando esse pai e essa mãe envelhece, e esse filho às vezes está em condição financeira razoável e condição física, psicológica, não pode cuidar do pai e da mãe? Leva para um depósito? Tudo bem, aqueles idosos que têm condição financeira, às vezes tem locais muito bons, tem umas clínicas muito boas. Mas sabemos que não é bem assim que funciona no Brasil. Um país cheio de desigualdade como é o Brasil. Que os idosos são os fardos, tanto para o poder público, como para a área privada e para os seus familiares. O seio familiar, enquanto deveria ser cuidado pelos seus familiares, às vezes é preterido pelos seus próprios filhos e seus próprios netos. Porque não quer que o idoso atrapalhe a sua vida jovial, a sua vida de sucesso, a sua vida de festas, de farras. E o idoso, às vezes, é um pouco chato. Porque o idoso já viveu muito. Tem coisa que para o idoso ele não quer mais daquilo lá. Mas o jovem não entende isso. O jovem não entende que o idoso precisa dele. Como também o jovem precisa do idoso. E burro é o jovem que abre mão do seu pai, da sua mãe, do convívio do seu pai e da sua mãe, só porque ele é um idoso. Não se esqueça que o idoso tem um conhecimento empírico que ninguém substitui. A vida ensinou o idoso. Não estou falando que não precisa o idoso ser um profissional de alta patente. Só o fato dele ser idoso, dele ter vivido, se é uma pessoa que tem um bom relacionamento com os familiares, já é o suficiente para orientar os mais jovens. Continuando. O idoso ele tem direito à capacitação e reciclagem nos recursos humanos, nas áreas de geriatria e gerontologia, e na prestação de serviços às pessoas idosas. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. Prioridade no recebimento da restituição de imposto de renda. O primeiro lote de imposto de renda vem para o idoso receber. Presta atenção aqui. Entre as pessoas idosas, é importante saber disso, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo às suas necessidades, sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Como o nosso país é um país que tem muito idoso, é muito comum você chegar na fila de um banco, e ter uma fila para idoso acima de 80 anos. Porque tem muitos idosos com 60 anos hoje que faz academia, tem várias atividades físicas, intelectuais, e mantém ativo. Mas tem muitos idosos também que têm pouca idade e tem uma vida, e tem uma condição física muito ruim e psicológica muito ruim. Que aqui já entra, além de idoso, é uma pessoa enferma. Estou falando só do idoso. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação à lei do idoso. Veja só. Aqui não há, o cidadão não pode fazer isso. Não é apenas pode, ele tem o dever. Uma coisa é você pode fazer. Tem alguns casos que você pode fazer. E tem outros casos que você tem o dever, você como cidadão. Quando se trata de idoso ou de menor, todo cidadão tem o dever de intervir para que um menor ou um idoso não se exponha a perigo. E todo cidadão tem o dever de interferir quando o direito de um idoso e de um menor está sendo lesado, seja pelo setor público, ou seja pelo setor privado. Isso é o dever, porque se trata de um idoso
ou se trata de um menor. Mas aqui é uma outra coisa, eu estou falando da lei do Estatuto da Pessoa Idosa. Quando for falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, aí é uma outra coisa. Eu estou trazendo aqui o exemplo para vocês entenderem que os direitos fundamentais de um idoso e de um menor têm maior peso. Por isso, o dever de todo cidadão intervir quando o direito de um idoso está sendo lesado. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas sociais que permitem um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Isso aqui é obrigação do Estado. Quando falamos de Estado, é muito importante analisarmos. Nós moramos nos municípios. Quem nós devemos socorrer primeiro? O município. Então, o município precisa implementar políticas que venham a facilitar o convívio do idoso. Tanto acesso à cultura, acesso ao transporte, acesso à saúde. Porque nós moramos nos municípios. Depois, os municípios se viram com o Estado e o Estado com a União. É simples assim. Nós moramos no município. Nós elegemos vereadores e prefeito e está mais próximo de nós. Se não precisava de vereador e nem de prefeito. Deixava só o presidente da República ou então só o governo do Estado. Não precisava pagar uma folha de pagamento tão alta como acontece nos municípios. Continuando aqui. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito, a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais, sociais, garantido na Constituição e nas leis. Isso é dever do Estado. Não é um favor do Estado, é um dever. E nós precisamos cobrar, cada dia, cobrar cada vez mais dos nossos munícipes, aliás, dos nossos representantes municipais, para que chegue até o Estado federativo. É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Inclusive quando o idoso está sendo agredido pelos seus familiares. Se você percebe que um idoso, velhinho, uma velhinha, está sendo judiado por seus familiares, se você tem conhecimento, você tem o dever de levar o conhecimento das autoridades competentes. Geralmente você vai procurar a delegacia ou procura o Ministério Público se você tiver condição de procurar o Ministério Público. Esses órgãos precisam tomar conhecimento do que vai acontecendo. Tem um setor social também, que é responsável também para analisar essas coisas. Continuando. Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Continuando. Depois nós vamos chegar aqui no LOAS. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa por intermédio do Sistema Único do SUS. Todos que fazem parte do SUS sabem muito bem como os idosos são tratados. Obviamente, tem alguns lugares que o tratamento é razoável, mas tem lugar que é lastimável. Precisamos cobrar. Cobrar com educação. Porque aquelas pessoas que estão à frente ali, aquelas pessoas não são responsáveis praticamente por nada. Apenas são servidores. Mas saber por trás daquilo lá, quem está permitindo que chegue àquela degradação, como acontece nos atendimentos, nos hospitais, nas UBSs, nos pronto-socorros. Continuando. A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas gratuitamente medicamentos
especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Voltando aqui, vocês viram que o governo federal, nesse orçamento que teve nessa semana, que é a votação da LOA, que é a Lei de Orçamento Anual de 2025, o governo tem um pacote sobre medicamentos, ele aumentou a quantidade de medicamentos, parece que chega a 40 e poucos medicamentos diferenciados, e outros benefícios que ele traz também para o idoso. Não esqueçamos que essa lei foi criada pelo presidente Lula. Não estou aqui falando se o presidente Lula é bonzinho, eu estou falando que foi criada por ele. Continuando. As pessoas idosas com deficiência ou com limitação, incapacidade, terão atendimento especializado nos termos da lei. A pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. O médico vai determinar, que o médico está junto com o paciente, ele sabe o que é necessário ali naquele momento para o acompanhamento. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento da pessoa idosa ou, no caso de impossibilidade, justificá-lo por escrito. Porque às vezes não tem como ficar. Às vezes também aquela pessoa que vai ficar junto com o idoso é também uma outra pessoa idosa, e tem casos de infecção no local e acaba contaminando todo mundo. Por isso o médico precisa analisar e também as pessoas precisam respeitar os profissionais. Afinal, os médicos estudaram para isso. É óbvio que tem os problemas que precisam ser ajustados, mas em regra geral, os médicos estudaram para isso e estão preparados para isso. A pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Obviamente, aqui, nem sempre tem essa escolha, porque o nosso sistema de saúde ainda é vergonhoso. Aquilo que deveria ser melhor, às vezes é o pior no nosso estado, que é justamente o sistema de saúde. Infelizmente, está muito a desejar. Mas é um direito do idoso, pelo menos tentar manifestar, a demonstrar aquelas pessoas que estão atendendo. A participação das pessoas idosas em atividades culturais de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50%. Veja só. Se você, idoso, quer levar o seu netinho para assistir um jogo do Corinthians, do Palmeiras, estou aqui em São Paulo, por isso que eu estou falando do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, você tem o direito de um desconto de 50% no seu ingresso. Além de você ir de graça no metrô ou no ônibus, se você já tem 65 anos, você ainda tem direito a 50% também no ingresso. Se você quer ir com a sua senhora ao cinema, ao teatro, a um show que você tem vontade de assistir, não importa a qualidade do show, mesmo que seja um show caro, é obrigado a te dar um desconto de 50%. É muito bom, às vezes, ir ao cinema, ao teatro, para espairecer a cabeça, sair um pouco de casa. O desconto é de 50%. Continuando. As pessoas idosas, a partir de 65 anos, que não possuem meio para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da LOAS. A LOAS é aquele benefício de prestação continuada, implementada para a pessoa idosa, cuja família não tem um rendimento que passe de meio salário mínimo por cada pessoa. Se você tem um filho, mora com teu filho tem bom rendimento, você não tem esse direito. Se você também tem rendimentos, mesmo que você não tenha salário, mas tem rendimentos provenientes de aluguel ou prolabore de alguma atividade, também você não tem esse direito. É questão também aqui
da pessoa ter consciência. Deixar a luas justamente para as pessoas necessitadas. Continuando. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Para ter acesso à gratuidade, basta a pessoa idosa apresentar qualquer documento pessoal que faça prova de sua identidade. Veja só. Tem muitos motoristas que exigem que o idoso tenha o cartão, aquele cartão do idoso, para passar na catraca. Mas isso é uma faculdade. Porque às vezes o idoso mora em um município e ele vai para outro município. Ele não vai ter um cartão para cada município, para cada tipo de transporte. Basta ele apresentar a sua cédula de identidade. Não se esqueça que a identidade precisa estar atualizada. Mas se você tem uma carteira de habilitação, ela serve também no lugar da identidade. Ou se você é um profissional, um médico, um advogado, um engenheiro, que tem uma carteira profissional, como o advogado que tem a cédula da OAB, apresenta aquilo lá. Também é a mesma coisa. Para ter acesso à gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Não precisa do cartão. O documento pessoal. Nos veículos de transporte coletivo de que trata esse artigo, serão reservados 10% dos seus assentos para as pessoas idosas, devidamente identificados com placa de reservado preferencialmente para pessoas idosas. É um direito do idoso ter o assento, obviamente, no local que tem pessoas educadas, mesmo que a pessoa esteja sentada nos assentos normais, mas se tem um idoso em pé, as pessoas devem dar o lugar para o idoso. No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previsto no caput dessa lei. O que acontece aqui? O município pode adotar uma política, como acontecia em São Paulo. Quando o Haddad era o prefeito de São Paulo, ele implementou a passagem dos ônibus na capital de São Paulo para as pessoas a partir de 60 anos. Porém, quando entrou o Bruno Cova, justamente na ocasião da pandemia, ele aumentou para 65. Está dentro da lei, mas poderia ter deixado os 60 anos. Mas cada um sabe o seu orçamento. A reserva de 2 vagas gratuita por veículo para pessoas idosas com renda. Aqui no caso, no sistema de transportes coletivo interestadual, observa-se nos termos da legislação específica. Por exemplo, você idoso, você mora aqui em São Paulo, você quer ir para o Rio Grande do Sul, você quer ir para o Nordeste, quer ir para o Centro-Oeste, qualquer estado da federação, você pode reservar uma passagem, cada transporte deve ter 2 passagens gratuitas para as pessoas acima de 65 anos, aqui é 65 anos, passagem de ônibus, não vale para avião, isso aqui é no caso do ônibus. E outra coisa, os seus salários, os seus proventos não podem passar de 2 salários mínimos. Se você recebe mais de 2 salários mínimos, você não tem esse direito. Muito embora tem muitos idosos que burlam essa exigência e acaba pegando lugar de outro que necessita. Isso não é falta de consciência. Continuando. O desconto de 50%. Vamos supor que não tem mais as 2 passagens. Você pode requerer uma passagem com desconto de 50%. Isso aqui é o que diz a lei. Diz também, é assegurada a reserva para as pessoas idosas, nos termos da lei, local de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir melhor comodidade
a pessoa idosa. Veja só, aqui está falando de garantir o lugar do estacionamento. Não está falando que esse estacionamento aqui é de graça. Porque o shopping vão continuar cobrando, inclusive Zona Azul cobra de idoso. Porém, para quem mora aqui na cidade de Santo André, a cidade que eu moro, Santo André aqui da Grande São Paulo, a Zona Azul aqui em Santo André é gratuita para os idosos acima de 60 anos. Basta apresentar o cartão do idoso. É um cartão que você requer junto à Prefeitura de Santo André, pelo site. Você vai entrar no site, lá tem no site, você entra no app e você consegue um cartão do idoso para estacionar na Zona Azul aqui em Santo André. Acredito que existem também outros municípios na Grande São Paulo que vêm adotar também essa possibilidade. Se o município que você mora não adota, não tem essa postura de ajudar os idosos, no caso da Zona Azul, procure o seu prefeito, os seus vereadores, tente uma lei, faça uma campanha para uma lei que possa mudar, que possa trazer também para vocês Zona Azul de graça para os idosos acima de 60 anos de idade. É muito importante, faz toda a diferença. Não devemos esquecer que a partir dos 60 anos de idade, as despesas aumentam muito. E geralmente o salário dos idosos não acompanham a inflação. Essa que é a grande realidade. Aqueles idosos aposentados que vivem só da aposentadoria, às vezes não recebem o suficiente para pagar suas contas. Portanto, faz toda a diferença, como fez aqui o prefeito de Santo André, implementar a Zona Azul de graça para os idosos acima de 60 anos. É o que eu tenho para falar para vocês sobre esses direitos, esses benefícios para os idosos acima de 60 anos. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que vídeos como esse trazem informações importantes para vocês terem um norte, sabemos que muita coisa precisa ser consertada ainda no Brasil. Precisa ter cuidados especiais, tanto para os idosos, para as crianças, para as pessoas com deficiências. Mas já é um caminho. Mas nós precisamos também cobrar os nossos entes políticos para que possa atender melhor a demanda dos idosos. Porque é um país que cada vez mais está aumentando o número de idosos. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meus vídeos têm relevância, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu preciso muito da assinatura de vocês. É um idoso também que está falando para vocês. Não esqueça também de dar o seu joinha e ativar o sininho para receber notificações de outros vídeos que eu trago para vocês em outras áreas. Eu sou o Dr. João Nilson Damasceno, sou mestre em Direitos Fundamentais Constitucional, sou advogado aqui no estado de São Paulo há 25 anos e faço vídeo jurídico para tentar ajudar as pessoas. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.